é o que diz a palavra. Então a Bíblia, sabe, ela começa a falar, sabe, em Gálatas 6, que você, aleluia, sabe, não é coisa alguma. Você não sendo nada, você não deve ficar, aleluia, sabe, se gloriando. Porque o versículo 3 diz assim: porque se alguém cuida-se alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O que está acontecendo hoje? Muitas pessoas não querem mais obedecer a liderança. Muitas pessoas não querem mais obedecer os seus pastores. Aí, arma o golpe de Estado. Junta, aleluia, aquele grupo de irmãos que gostam deles e vão abrir outra congregação. E a Bíblia diz: aquele que não é nada e cuida-se de alguma coisa, se engana a si mesmo. Tem muitas pessoas se enganando. Não, a palavra também está comigo, não está só com ele não. Ei, a rebelião começou lá no céu. É verdade. Para chegar aqui na terra. E Deus permitiu que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem um plano para os obedientes. Glória a Jesus. Deus sempre tem um plano para os que obedecem. Aqueles que obedecem, aleluia, recebe de Deus o quê? Os seus presentes. E aquele que não obedece a Deus já está em juízo. Aí tá muitas pessoas se gloriando, né? É que eu tenho isso, é que eu tenho aquilo, ele não sabe falar, ele não sabe interpretar, ele não tem capacidade disso nem daquilo, mas ele esqueceu de um detalhe: foi Deus que chamou. Aleluia. E quando Deus chama, ele garante. Glória a Deus. Ele prova. Aleluia. Pelos dons, pelas manifestações espirituais. Aleluia. E o que me chama a atenção é que muitos estão se rebelando. Muitos estão fugindo, né? De suas congregações, de seus liderados, para simplesmente fazer o que Deus não está mandando. Aleluia. Aí começa a ver as consequências, né? Começa a vir os problemas, dificuldade. Do Senhor. Aí muitos começam até a usar de jargão: o inimigo está furioso, né? Não, é a mão de Deus. Como aconteceu com Jonas, né? Jonas não quis ir, daí falou: tem que criar situação para tu entender que quando eu quero, você tem que obedecer. Mas Deus amava, né, os seus profetas, como ama até hoje. Aleluia. Por isso que muitos estão de pé. Glória. Senão o fogo já tinha descido. É verdade. Senão a lambareta já tinha passado muito tempo. Porque os seus anjos é como lambaretas de fogo. É, general. Eles vêm para fazer, é a ordem do mestre. Eles passam a espada mesmo nos desobedientes, entendeu? Aí muitos estão aí achando que estão abalando, né? Porque fizeram rebelião contra sua liderança, pegou o grupo, foi para um lado, deixou a liderança para o outro, e aí acham que estão abafando. Não tem mais ensino, disciplina, não consegue mais saber o que é um culto, né? Aí, de abertura, não consegue mais entender o que é, entendeu? Uma abertura, aleluia, de culto matrimonial, de funeral, e a bagunça está formada. Por quê? Porque quer fazer do jeito que quer. Não querem mais aprender. Aleluia. Querem subir para o monte de qualquer maneira, sem a liderança, né? Saber, sem os seus pastores estar cientes. E quem que Deus responde a oração? General. Deus não age na desobediência. Deus age dentro da obediência. Aí a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, no versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Tem pessoas que estão reclamando dos seus próprios pecados, suas falhas, suas teimosias. Deus fala: não vai, e a pessoa está indo. Deus fala: não fala,
E a pessoa fala, e as críticas descem. Mas o que me chama a atenção é que muitos se gabam, eu sou isto, eu sou aquilo, mas na verdade não é nada. O demônio, ele chegou para aqueles homens que se consideravam sacerdotes e perguntou: eu sei que é Paulo e sei muito bem que é o Jesus que ele segue, mas vocês quem são? Estamos vivendo guerra na terra, aonde o mundo espiritual sabe quem é quem. Aleluia! O mundo espiritual sabe quem é luz. General. Pastor Barão. É isso aí. O mundo espiritual sabe quem é treva. General da glória. E a Bíblia diz que a luz não se dá com as trevas. General da glória. E o mundo hoje está muito esquisito. Porque tem pastor que não fala com pastor. Tem pastora que não fala com pastora. Tem missionária aí que não fala com missionária. E é uma bagunça só. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar General. aqueles que você tem que perdoar, como Deus te perdoará. É verdade. E é triste quando você vê pessoas no altar pregando É verdade. com mágoa, com raiva, General. com inimizade. Aí o Gálatas capítulo 6, no versículo 7 diz assim: não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Interessante que ninguém erra, as pessoas é desobediência, essa é a verdade. As pessoas são desobedientes, ninguém erra, porque o erro diante de Deus é fatal. O erro diante de Deus, aleluia, está na maldição. O erro diante de Deus tem consequência. Como é que pode a pessoa insistir em algo que ela sabe que não é certo? Isso é uma desobediência, né? Contra Deus e contra os seus profetas. A Bíblia diz: porque o que semear na carne, da carne separará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito separará a vida eterna. Isso é muito fácil de entender, né? A pessoa que quer vender a sua sabedoria, né, que Deus deu, para ganhar mais dinheiro em outro lugar, vai vender. Porque para ela é mais importante ter dinheiro do que a vida eterna. É mais fácil ela estar, sei lá, liderando 500, 300 pessoas, recebendo dinheiro, do que ela estar em um lugar com 3, 4, 5 pessoas, falando a verdade, que é a vida eterna. E é assim que está hoje. As pessoas querem multidão. As pessoas querem multidão, por quê? Porque o cego Bartimeu não conseguiu chegar até Jesus por causa da multidão, mas Jesus viu. Jesus viu, porque Jesus vê aqueles que estão sendo escondidos pela multidão. E o que me chama a atenção é que muitos estão semeando, aí a própria corrupção na sua casa, no seu ministério, e estão pedindo a Deus para tirar a corrupção. Mas sendo que Deus não tira a corrupção porque é a consequência do que foi semeado. Aleluia! Aquilo que tu semeia, eita, tu vai cefar. É a lei da gravidade. Tu joga uma semente na terra, ela nasce. Ela vai germinar. Ela vai ter que crescer e formar uma árvore. Aleluia. E dependendo do que é o tipo do fruto, ela pode ser cortada e queimada. Bispo Jane, o que me chama a atenção é que muitos pedem oração, né? Muitos ficam, aleluia, dando um nome, os processos, fica, sabe, aleluia, até implorando para Deus dar trabalhar rápido. Mas aí eu pergunto, qual é a sua semeadura? É da carne ou é do Espírito? De bem você está na igreja, você está na porta, fofocando.
se preocupar em ir para a casa de Deus, você está se preocupando para ir para um estádio de futebol ou para outro lugar. As casas de Deus estão tudo vazias. Porque o povo não quer mais buscar Deus. Eles querem buscar a vaidade. Eles querem buscar os seus próprios prazeres. Ou seja, eles não querem, aleluia, sabe? Entender que é pela obediência, e não pela desobediência. Não, mas eu sei. Não, mas ele não sabe ler e eu sei. Ei, Deus não precisa de altidata. Deus precisa de obediente. Deus precisa de pessoas que só obedeçam. Aleluia, Jesus. Para ele fazer as coisas acontecer. Glória a Deus. Porque a inteligência, a sabedoria, ela vem acrescentar o reino de Deus. Seja Deus. Mas quem faz o reino de Deus é Deus. Pode estudar, pode se formar. Se não obedecer, nada vai acontecer. Nada, nada. Bota lá a mão lá, meu irmão. Por que não acontece? Tem alguma coisa errada. Jesus fala assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, ide para todo mundo pegar o Evangelho de toda criatura. Aí no versículo 17 ele diz, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão mãos sobre os enfermos e curarão. Aleluia. E estes sinais, ele diz assim no versículo 18, e esses sinais seguirão aos que crê. Se não acontece isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está batendo. Você tem, aleluia, de buscar mais. Você tem que, aleluia, rever os seus conceitos. Por quê? Porque a Bíblia diz que no nome de Jesus, uma vez que você crê, as coisas têm que acontecer. Eita, mano. E o que me chama a atenção é que muitos não estão nem aí para isso. Eles acham que é uma historinha na Bíblia. Eles acham que é uma coisa só para estar escrita ali e não acontecer. Ei, a inspiração de Deus nas escrituras é proveitosa. Aleluia. Para fazer o homem de Deus, o quê? Em justiça, crescer e ficar o quê? Maduro, né? Deus não chamou homens e mulheres para ficar o quê? Que nem uma cana envergada, não. É para você ficar de pé, como uma palmeira. Venha o vento que vier, a tempestade que chegar, ei, você vai resistir, sabe por quê? Porque Deus, Ele é o que garante a sua vitória. Aleluia.